indiferença e divisão. Onde está tua irmã, teu irmão? Eis a hora, o reino está perto. Crê na palavra e na conversão. Vós sois todos irmãos e irmãs. É palavra de Cristo Senhor. Quaresma nos chama a assumir um amor que supera barreiras, desejando abraçar e acolher, se estendendo além das fronteiras, rompendo as cadeias que isolam, construindo relações verdadeiras. Vós sois todos irmãos e irmãs. É palavra de Cristo Senhor. Pois a fraternidade humana deve ser conversão e valor. Seja este um tempo propício para abrir-nos enfim ao amor. Misericórdia, pecamos, Senhor, sem no outro um irmão enxergar. Mas queremos vencer os conflitos, pela cultura do encontro lutar. Em unidade, na pluralidade, um só corpo queremos formar. Vós sois todos irmãos e irmãs. É palavra de Cristo Senhor. Pois a fraternidade humana deve ser conversão e valor. Seja este um tempo propício para abrir-nos enfim ao amor. O Senhor nos propõe aliança e nos trata com terno carinho. Superemos divisões e extremismos. Ninguém vive o chamado sozinho. Só assim plantaremos a paz, corações ardentes e paz a caminho. Vós sois todos irmãos e irmãs. É palavra de Cristo Senhor. Pois a fraternidade humana deve ser conversão e valor. Seja este um tempo propício para abrir-nos enfim ao amor. Alarga o espaço da tenda e promove a amizade social. Vence as sombras do mundo fechado, construindo igreja sinodal. Convertidos, renovados, veremos novo céu, nova terra final. Vós sois todos irmãos e irmãs. É palavra de Cristo Senhor. Pois a fraternidade humana deve ser convertida
este um tempo propício para abrir-nos, enfim, ao amor. Boa noite, irmãs e irmãos. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso seminário regional da campanha da Fraternidade 2024. Eu sou a Juliana, pela articulação das pastorais sociais do regional. Nosso seminário ele vai ocorrer nessas 3 noites. Hoje vamos utilizar o método Ver, amanhã o Iluminar e na quinta-feira o Agir. E será transmitido por esse canal no YouTube e também no Facebook das dioceses. Os encontros vão ficar gravados e eles podem ser acessados posteriormente. Também quero acolher de todos os regionais, que não estamos somente enquanto Regional Sul 4, temos pessoas do Nordeste, de São Paulo, muito bem-vindas e bem-vindos. Gostaria de convidar para uma palavra de acolhida o nosso secretário executivo da CNBB Sul 4, Padre Antônio Madeira. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Juliana, nossa articuladora das pastorais sociais do Regional Sul 4. Quero saudar as demais pessoas que estão nos ajudando na preparação deste seminário, Campanha da Fraternidade 2024, Fraternidade e Amizade Social. Quero aqui acolher Padre Jean Paul, que será o nosso assessor, secretário executivo das campanhas a nível nacional. Sinta-se um irmão entre nós, em nosso estado, em nosso regional. Receba as boas-vindas de todo nosso episcopado catarinense. Quero saudar as demais pessoas do nosso regional, lideranças, como também de outros regionais que estão sintonizados conosco neste momento tão importante, tão necessário, tão fundamental. A campanha da fraternidade, ela não nasce a partir do nada, mas a partir de um contexto, de um grito, de uma necessidade, de uma situação palpável. Todos nós acompanhamos tantas situações de polarização, de divisão, situações de ódio, inúmeras situações que não correspondem à fraternidade social. É hora de gritarmos com a verdade que provém do coração de Deus. Deus que é Pai. E sendo Deus o nosso Pai, Ele nos chama a vivermos como irmãos e irmãs. Somos irmãos e irmãs. E para vivermos de fato como irmãos e irmãs, é necessário, urgente, termos Deus como referência. Deus sendo a referência, o nosso Pai, superaremos todo e qualquer tipo de divisão, de polarização, de ódio, de guerra, de destruição. Que este período, este espaço curto de tempo, mas temos a certeza de que haverá um grande desdobramento a partir do alcance em tantas comunidades, lideranças, setores de pastoral, abraçando esta causa, a campanha da Fraternidade 2024, nós, com certeza, haveremos de experimentarmos o mundo de irmãos e colocarmos em prática o que é de fato o sonho, o desejo de Deus. E assim sendo, viveremos bem, viveremos no aqui e agora, na nossa história, de modo pleno. Muito obrigado pelo sim de vocês. Obrigado pela participação e que possamos fazer ao chegar nos mais diversos grupos e que este sonho de Deus, a partir do nosso sim, ele se torne concreto. Desejo um frutuoso seminário. Sejam bem-vindos e que Deus nos acompanhe com a sua graça e sua luz.
Muito obrigada, Padre Antônio, por suas palavras de acolhida. Com muito carinho, eu acolho o Padre Marcos, coordenador da catequese nosso regional, juntamente com a Regiane e a Silvana, que fazem parte da coordenação da catequese, que nessa noite eles vão nos ajudar com a oração inicial. Boa noite, Padre Marcos, boa noite, Regi, Silvana, bem-vindas, bem-vindo. Boa noite, Ju, boa noite, minhas queridas, boa noite aos nossos irmãos e irmãs que nos acompanham. Muito obrigado por podermos participar desse momento. Começamos então nossa oração, queridos amigos, na presença de Deus, invocando a Santíssima Trindade, ela que é a fonte da vida, da amizade. Vamos rezar juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A certeza de que somos todos irmãos e irmãs em Cristo nos motiva o amor e a esperança sejam derramados em suas vidas, famílias e comunidades. Bendito seja o Deus e Pai de Jesus Cristo, que nos ama e derrama seu Santo Espírito em nossos corações. O tema escolhido para a campanha da fraternidade do próximo ano é Fraternidade e amizade social. E o lema tirado do Evangelho de Mateus é: Vós sois todos irmãos e irmãs. Por isso, nós já ao iniciarmos, escutamos, quem sabe quem foi chegando, mas quem está chegando agora, vamos escutar o hino da campanha da fraternidade, que nos ajuda a mergulhar sempre mais nesta bonita proposta que a Igreja, nossa mãe e mestra, nos brinda todos os anos. Ao ouvirmos o hino da campanha da fraternidade, vamos prestar atenção na sua letra e, em silêncio, escolhamos no coração uma frase que mais nos chamou a atenção. Conduzidos a este deserto, Deus nos chama à libertação da indiferença e divisão. Onde está tua irmã, teu irmão? Eis a hora, o reino está perto. Crê na palavra e na conversão. Sois todos irmãos e irmãs, é palavra de Cristo Senhor, pois a fraternidade humana deve ser conversão e valor. Seja este um tempo propício para abrir-nos enfim ao amor. Quaresma nos chama a assumir um amor que supera barreiras, desejando abraçar e acolher, se estendendo além das fronteiras, rompendo as cadeias que isolam, construindo relações verdadeiras. Vós sois todos irmãos e irmãs, é palavra de Cristo Senhor, pois a fraternidade humana deve ser conversão e valor. Seja este um tempo propício para abrir-nos enfim a
nossa prece, depois de termos escutado o nosso hino, vamos rezar este hino tão bonito, preparado com tanto carinho, para que em nossas comunidades, em nossas paróquias, possamos aprofundar sempre mais o espírito da campanha da fraternidade. Misericórdia, pecamos, Senhor, sem no outro um irmão enxergar. Mas queremos vencer os conflitos, pela cultura do encontro lutar. Pois a Pois a fraternidade humana deve ser conversão e valor. A Quaresma nos chama a assumir um amor que supera barreiras, desejando abraçar e acolher, estendendo além das fronteiras, rompendo as cadeias que isolam, construindo relações verdadeiras. Seja este um tempo propício para abrir-nos, enfim, ao amor. O Senhor nos propõe aliança e nos trata com terno carinho. Superemos divisões e extremismos, ninguém vive o chamado sozinho. Só assim plantaremos a paz, corações ardentes e pés a caminho. Vós sois todos irmãos e irmãs. Alarga o espaço da tenda e promove a amizade social. Vence as sombras do mundo fechado, construindo igreja sinodal. Queremos vencer os conflitos pela cultura do encontro lutar. Queridos amigos, essas frases, essas estrofes do hino da campanha da fraternidade vão como que norteando toda a nossa caminhada. Então, agora, como irmãos e irmãs que somos, acompanhemos no silêncio do nosso coração a oração da campanha da fraternidade para esse ano. Deus Pai, vós criastes todos os seres humanos com a mesma dignidade. Vós os resgatastes pela vida, morte e ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, e os tornastes filhos e filhas santificados no Espírito. Ajudai-nos, nesta Quaresma, a compreender o valor da amizade social e a viver a beleza da fraternidade humana, aberta a todos, para além dos nossos gostos, afetos e preferências, num caminho de verdadeira penitência e conversão. Inspirai-nos um renovado compromisso batismal com a construção de um mundo novo, de diálogo, justiça, igualdade e paz, conforme a boa nova do Evangelho. Ensinai-nos a construir uma sociedade solidária, sem exclusão, indiferença, violências e guerras. E que Maria, vossa serva e nossa mãe, nos eduque para fazermos vossa santa vontade. Amém. E nós escutaremos também um breve trecho da música do Padre Zezinho, que nos convida a orar por nossos amigos. Não sei, aqui um dos meninos nos ajuda, a ver se conseguimos fazer tocar, senão rezamos todos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Espírito Santo conduza a todos nós neste seminário
e que tenhamos um bom proveito e coloquemos esta campanha da fraternidade desde já em prática em nossas comunidades. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigada, coordenação do Catequese, Padre Marcos, Regis, Silvana, por sua contribuição nesta noite com a oração. Obrigada. Antes de chamar o nosso assessor, eu gostaria de lembrar que as perguntas e interações, elas deverão ser feitas pelo chat. Após a assessoria, serão oportunizadas as perguntas ao assessor, que irá responder no ar o que for possível. Quem vai nos assessorar nessas 3 noites é uma pessoa muito importante, de grande conhecimento sobre as campanhas e sobre a campanha da fraternidade do próximo ano. O Padre Jean Paul, que é o secretário executivo das campanhas do CBB. Vai nos ajudar na reflexão para nos sustentar no caminho da CF 2024, nos propondo a despertar de acordo com o tema Fraternidade e Amizade Social e o lema Vós sois todos irmãos e irmãs. Boa noite, Padre Jean, bem-vindo. Boa noite, Juliana, muito obrigado pela acolhida, obrigado também até pelos seus exageros aí ao falar de mim. Não é não, Padre, o senhor sabe que não é. Muito bem, obrigado também ao Padre Antônio, secretário executivo do Regional Sul 4, pelas palavras de acolhida, e que grata alegria encontrar aqui o Padre Marcos, a Silvana, a Regiane, da Coordenação Regional de Catequese, a quem eu já assessorei há uns bons anos atrás, num encontro em Lages, e que agora reencontro aqui com a Catequese do Regional Sul 4. Uma alegria estar aqui com vocês nessa noite. Nós vamos então, como a Juliana já nos avisou, usar o método que o próprio texto base da campanha da fraternidade usa na abordagem do tema e do lema da campanha da fraternidade de 2024. O tradicional método da pastoral latino-americana: ver, iluminar e agir. Nós vamos, nesta primeira noite, nos dedicar ao primeiro passo do método: ver a realidade. Depois, amanhã, na noite de amanhã, nós buscaremos a iluminação bíblica, a iluminação do magistério, para essa realidade que nós hoje veremos. E depois de amanhã, na nossa última noite de encontro, nós vamos buscar no diálogo estratégias de ação a partir do que vimos e do que discernimos à luz da palavra de Deus. Eu quero começar apresentando para vocês um PowerPoint que vai guiar um pouco o nosso caminho nessa noite, a nossa conversa, para que, além de me escutar, vocês também visualizem aí na tela algumas ideias principais que eu quero abordar com vocês. Vocês já sabem, já foi dito aqui hoje, mas nunca é demais recordar. A campanha da fraternidade de 2024 terá como tema Fraternidade e Amizade Social. E como lema, vós sois todos irmãos e irmãs. Do Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículo 8. A campanha de 2024, ela se reveste para nós de um significado todo especial, porque ela comemora os 60 anos de evangelização e pastoral de conjunto em âmbito nacional através da campanha da fraternidade. Foi em 1964 que aconteceu a primeira campanha da fraternidade em âmbito nacional. Ela já tinha sido criada na Diocese de Natal, no Rio Grande do Norte, em 1962, pelo seu então bispo, Dom Eugênio de Araújo Salles,
e já tinha se espalhado pelo Nordeste em 1963, quando 16 dioceses do Nordeste já haviam celebrado na Quaresma a campanha da fraternidade. Foi então em dezembro de 63 que o secretário-geral da CNBB, o servo de Deus, Dom Helder Câmara, enviou um bilhetinho aos bispos do Brasil, perguntando aos bispos qual era a impressão deles de celebrarmos em âmbito nacional, a partir da Quaresma de 1964, a campanha da fraternidade. E ele recebeu mais de 70 respostas positivas, e foram mais de 70 as dioceses que em 1964 celebraram pela primeira vez, em âmbito nacional, a campanha da fraternidade. Desde então, a campanha da fraternidade vem se configurando nesse projeto de evangelização e de pastoral de conjunto. Talvez seja a campanha da fraternidade o maior projeto de evangelização e pastoral de conjunto da Igreja no Brasil. Que outro projeto alcança todos os 19 regionais, todas as nossas igrejas locais, chegando às nossas paróquias e até às nossas comunidades cristãs? Por isso, celebrar 60 anos de campanha da fraternidade é uma graça. E nós vamos celebrar esses 60 anos com esta campanha da fraternidade tão bonita. Fraternidade e amizade social. Vós sois todos irmãos e irmãs. Qual é o objetivo geral da campanha da fraternidade? O que é que nós queremos com ela? O que é que os nossos bispos, ao propor o tema e o lema, e ao propor todo o processo evangelizador da campanha da fraternidade, querem com ela? Nós queremos despertar para o valor e a beleza da fraternidade humana, promovendo e fortalecendo os vínculos da amizade social, para que em Jesus Cristo a paz seja realidade entre todas as pessoas e povos. Vamos pensar um pouquinho sobre cada palavra deste objetivo geral, porque cada palavra foi colocada aí e permaneceu aí, porque ela traz um grande significado. O verbo que preside o nosso objetivo é o verbo despertar. É isso que nós queremos. Despertar, acordar, dar um chacoalhão nas pessoas, nas comunidades, na nossa sociedade, para que nós percebamos ou redescubramos o valor e a beleza de sermos irmãos e irmãs, filhos do mesmo Pai, tendo uma mesma e única origem e um mesmo e único destino. Viemos do Deus Trino e para Ele estamos voltando, para Ele estamos caminhando. Mas como é que nós vamos despertar, então, as pessoas? Através de duas atitudes fundamentais: promovendo onde não há e fortalecendo onde já existem os vínculos da amizade social. Para despertar as pessoas, nós promovemos. Aonde não existem vínculos de amizade social, nós vamos promovê-los. E aonde eles já existem, nós vamos fortalecê-los. Mas o que é mesmo que nós queremos com tudo isso? Nós queremos que em Jesus Cristo a paz seja realidade entre todas as pessoas e povos. Nós reconhecemos que só existe verdadeira paz
em Jesus Cristo. Se não estiver enraizado nele, essa paz não é verdadeira. Pode ser uma tranquilidade, pode ser um bem-estar, mas não será a shalom, a paz do Senhor. E essa paz do Senhor precisa se tornar realidade entre todas as pessoas e povos. Quanta divisão nós experimentamos entre as pessoas, e agora, nesse triste tempo de guerra, quanta divisão nós encontramos entre os povos. Por isso, precisamos despertar pessoas e povos para o valor e a beleza da fraternidade humana, promovendo e fortalecendo os vínculos da amizade social, para que em Jesus Cristo a paz seja realidade entre todos eles. Além do objetivo geral, a campanha da fraternidade nos traz 9 objetivos específicos. Eu não vou trabalhar com vocês hoje os 9 objetivos específicos. Eu vou resumir apenas aos 3 primeiros objetivos específicos, pois eles dizem respeito ao ver. Amanhã nós olhamos outros 3, os 3 do iluminar, e depois de amanhã nós olhamos os últimos 3, que são os objetivos específicos relativos ao agir. Então, olhemos o primeiro objetivo específico. E é o que nós queremos fazer hoje. Analisar as diversas formas da mentalidade de indiferença, divisão e confronto em nossos dias e suas consequências para toda a humanidade, inclusive na dimensão religiosa. Queremos então analisar, reconhecer que há uma mentalidade, quase uma cultura de indiferença, divisão e confronto, e que essa mentalidade se manifesta de diversas formas, com inúmeras consequências, inclusive para a dimensão religiosa. Nós vamos tentar analisar isso hoje. Queremos também compreender as principais causas da atual mentalidade de oposição e conflito, geradora da incapacidade de ver nas outras pessoas um irmão e uma irmã. Há pessoas incapazes de reconhecer no outro um irmão e uma irmã. Quais são as causas dessa mentalidade que nos incapacita para a fraternidade e a amizade social? Nós vamos tentar indicar algumas hoje. E, por fim, identificar iniciativas de comunhão, reconciliação e fraternidade, capazes de estimular entre nós a cultura do encontro. Nós queremos hoje ficar nesses 3 objetivos específicos para que, então, nós demos o primeiro passo desse seminário, que é ver a realidade. Amanhã nós olhamos os outros objetivos específicos do iluminar, do agir e do agir depois de amanhã. A identidade visual da campanha, vocês estão vendo e com certeza já viram também todos esses elementos presentes no nosso cartaz. O tema, o lema, a casa, a mesa, as diversas personagens, as janelas, o Papa com a sua bengala, no peito do Papa a cruz de Dom Helder Câmara e os alimentos que estão sobre a mesa. Vamos caminhar, já ouvimos o hino, já rezamos a oração, e agora eu queria convidar vocês, neste seminário, a que nós acompanhássemos a nossa sociedade numa consulta médica. Eu estou usando essa metáfora da consulta para que nós, então,
observemos a nossa realidade, observemos aquilo que nós mesmos sentimos. Nós somos a sociedade que vai à consulta médica. Qual é o primeiro passo da consulta? Quando nós chegamos diante do médico, o que é que nós fazemos? O que é a primeira coisa que o médico nos pergunta? O que é que você está sentindo? Ou seja, quais são os seus sintomas? E nós vamos aqui, no ver a realidade, que é o nosso passo de hoje, identificar sintomas. A gente não vai ao médico porque já sabe a doença. Se nós soubéssemos a doença de que padecemos, iríamos direto à farmácia para comprar um remédio. Mas nós precisamos do auxílio médico para que ele nos ajude, vendo os nossos sintomas, ouvindo a anamnese que nós fazemos dos nossos sintomas, ele nos ajude a diagnosticar a nossa doença. No fundo, é isso que nós precisamos, diagnosticar a doença da nossa sociedade. Mas o primeiro passo para diagnosticar a doença é a análise dos sintomas. Quais são os sintomas da nossa sociedade hoje? Primeiro sintoma: nós que somos diferentes, nós não somos feitos na linha de montagem. Deus é um Deus criativo, é um Deus plural. Por isso ele nos criou diferentes. Nenhum de nós tem uma peça repetida. Então, nós que somos diferentes, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos transformando o diferente, o divergente e o oponente em inimigo. Para, com isso, transformando-o em inimigo, darmos autorização psicológica para eliminá-lo. Nós podemos e não temos outra opção senão sermos diferentes. Todos somos diferentes. Podemos ser divergentes. Podemos pensar de maneiras distintas. E podemos até ser oponentes. Torcer para times opostos, ter opções políticas opostas, tudo isso é nos permitido. O que nós não podemos é querer transformar o diferente, o divergente e o oponente em inimigos. Porque transformar alguém em inimigo significa autorizar-se a eliminá-lo. E deixa eu dizer uma coisa, ainda que você tenha um inimigo, você e eu que somos cristãos, não podemos eliminá-lo. Porque nós temos um claro mandamento de Jesus: amai-vos como eu vos amei, inclusive amai os vossos inimigos. Ou seja, não deveríamos nem sequer ter inimigos. Mas se os tivermos, estamos obrigados a amá-los. Outro sintoma que está muito presente entre nós, a intolerância. Por qualquer coisa, nós brigamos. Por qualquer coisa, nós partimos para a violência. Basta assistirmos aos noticiários. Hoje eu vi ao meio-dia, num noticiário aqui de Brasília, um rapaz que foi atingido por um tiro por causa de uma briga de trânsito. E eles não tinham batido, eles não tinham se confrontado. Foi só uma briga porque um estava esperando o outro sair para ocupar a sua vaga no estacionamento. E aquele que ia sair do estacionamento se sentiu pressionado e já saiu atirando do seu veículo.
A intolerância reina entre nós. Nas redes sociais, nós divulgamos mensagens discriminatórias e intolerantes e praticamos o cancelamento digital. Como muita gente desejaria ou deseja que na nossa vida real também houvesse a tecla delete, não é? Nós deletamos as pessoas no mundo digital e ainda gostaríamos de deletá-las na vida real. Isso é um sintoma. Algo está errado em nós. Fora do ambiente digital, nós praticamos e aumenta a violência, o ódio, o homicídio e as guerras. Está aí agora esta nova e tão velha guerra entre Israel e Hamas. O diálogo é cada vez mais raro e escasso. Quanta dificuldade nós temos de dialogar. A começar dentro das nossas casas, chegando até as nossas comunidades e a nossa sociedade. O diálogo é raro e escasso. As famílias se dividem, rompem relações por razões ideológicas. Antigamente não é há muito tempo, não, as famílias definiam a política nas nossas pequenas cidades. Hoje, as ideologias políticas definem ou dividem as famílias. Houve uma inversão. E essa inversão é sintomática. Mas não é só nas famílias. As comunidades também estão em conflito. Por quê? Porque defendem coisas opostas em nome do mesmo evangelho. Como é possível defender opostos em nome do mesmo evangelho? E isso divide as nossas comunidades. O rancor, a inimizade, o afastamento das pessoas cresce vertiginosamente. E eu tenho certeza que você experimenta isso aí em Santa Catarina, ou no Ceará, ou em São Paulo, ou aonde você estiver. Cresce a inimizade, o afastamento. Nós mesmos, há pessoas de quem nós nos afastamos. Sejamos honestos conosco mesmos. O racismo é cada vez mais praticado. Que vergonha. As pessoas hoje já não escondem a cara para praticar o racismo. Praticam o racismo à luz do dia. Praticam o racismo na frente das câmeras. E nem sequer coram de vergonha. Isso é sintoma de uma sociedade adoecida. A aporofobia cresce. O que é a aporofobia? É o desejo, a aversão aos pobres. Nós queremos afastar os pobres do nosso convívio. Centros das cidades já não são lugares onde os pobres são bem-vindos. Os poderes públicos, muitas vezes, fazem bairros distantes do centro da cidade para alocar nesses bairros distantes os pobres da cidade, para que eles não afastem os turistas. Não é assim? Ao invés de resolvermos o problema da miséria e da pobreza, jogamos num canto da nossa sociedade. Isso é aporofobia. Também o feminicídio e a eliminação das pessoas que vivem uma orientação sexual diversa é um sintoma da nossa sociedade. Somos campeões em feminicídio e em eliminação de pessoas que vivem uma orientação sexual diversa. Por motivos políticos, abandona-se o bem comum do todo, da sociedade, e prioriza-se a parte, mas não qualquer parte,
a minha parte, a parte que me interessa, a parte com a qual eu me identifico, muitas vezes sem consciência crítica. É a parte que me interessa, não é a parte honesta, não é a parte verdadeira. É a parte que me traz benefícios. E benefícios pessoais ou grupais, não mais para o todo da sociedade. Por motivos religiosos, se difama, se persegue, se calunia, se destrói e até se mata. Só porque aquelas pessoas têm outra visão de Deus e vivem o seu sentimento religioso de uma forma diferente da nossa. Mas muitas vezes nós nos sentimos agredidos pelas suas formas de viver a fé e partimos para o ataque, com difamações, perseguições, calúnias, destruições e até mesmo mortes. Os interesses hoje valem mais do que os valores. É uma clara inversão de valores. Não importa a verdade, não importa se isso é honesto, não importa se isso é bom para a coletividade. Importa que isso vai ser bom para mim. Mesmo que não seja verdadeiro, mesmo que não seja honesto e mesmo que muitas pessoas fiquem prejudicadas. O interesse vale mais que o valor. O outro, a outra pessoa, o semelhante, o meu irmão, o filho de Deus, se tornou mercadoria. E ele então não tem mais um valor em si mesmo, o valor intrínseco da pessoa humana. Ele tem um valor relativo. Ele tem um valor se ele é do meu grupo, porque se ele é do grupo oponente, esse valor vai lá embaixo. E aí o valor da pessoa, porque ela se tornou mercadoria, não é absoluto, é relativo. E aí nós começamos a colocar rótulos com preços nas pessoas. Esse é cidadão de bem. Aquele não é cidadão de bem. O cidadão de bem vale X. O não cidadão de bem vale menos X. Julgamentos precipitados, rejeição gratuita, ódio desmedido, combate a pessoas por causa de suas ideias e propostas e a banalização da morte tornam-se corriqueiros entre nós. Todos nós experimentamos isso onde quer que estejamos. Falta compromisso com a verdade, em nome de interesses individuais ou de grupos. É o que nós chamamos fake news. Fake news não é mentira apenas. Fake news é a manipulação da mentira para o interesse próprio. Portanto, uma clara e consciente falta de compromisso com a verdade. Quem pratica fake news sabe que aquilo é mentira, mas proclama como verdade, porque lhe interessa que ela seja crida como verdade. Há 30 anos atrás, nós víamos nos noticiários que alguém entrou armado numa creche, numa escola, e até de certa forma ficávamos aliviados, porque sabíamos que isso acontecia nos Estados Unidos. Hoje não. Hoje creches e escolas são atacadas por pessoas armadas aqui no Brasil, muito perto de nós. É uma mudança sintomática. A violência é normalizada, se torna normal. E o que é que normaliza a violência? Entre outras coisas,
a facilitação da posse de armas e o incentivo à posse de armas. Para que é que servem as armas, se não para a violência? Por acaso serviriam as armas para superar a fome? Jamais. As armas servem para normalizar a violência. Assédio moral, assédio sexual, defesa do aborto, devastação ambiental, prática do bullying, intolerância religiosa, tráfico de drogas, tráfico de pessoas, situações análogas ao trabalho escravo, discurso de ódio, corrupção e fome. São sombras do nosso mundo, identificadas pelo Papa Francisco na Fratelli Tutti. Sombras de um mundo fechado. Há uma crise de pertencimento que gera o identitarismo. O que é isso? Nós já não nos reconhecemos pertencentes às grandes instituições, como, por exemplo, a igreja, a família, a escola, o sindicato. Essas grandes instituições estão em crise porque nós já não nos reconhecemos pertencentes a ela. E não nos reconhecemos mesmo. Pensemos, por exemplo, nas pessoas que se dizem super católicas ou verdadeiros católicos, mas são expert em criticar o Papa. Ou seja, ao invés de se deixar liderar pelo vigário de Cristo na terra, querem liderar o vigário de Cristo na terra. Isso é um sinal de crise do pertencimento à igreja. Essas pessoas já não pertencem à igreja, só não perceberam. E isso gera o quê? O identitarismo. O que é o identitarismo? É quando não nos reconhecendo pertencentes ao grande grupo, nós aferramos a nossa pertença a pequenos grupos e radicalizamos essa pertença ao pequeno grupo. E aí, mais importante do que o bem-estar social é o bem-estar do meu grupo. Mais importante do que as políticas públicas que geram o bem-estar de toda a população são as políticas públicas para o meu grupo. Mais importante do que o caminhar de toda a igreja é o caminhar paralelo que faz o meu grupo de super e verdadeiros católicos. Aferramo-nos à identidade do pequeno grupo porque temos uma grande dificuldade de nos reconhecer pertencentes ao grande grupo. Por isso, a campanha da fraternidade quer nos ajudar a perceber que nós somos membros de um enorme grupo, o dos filhos e filhas de Deus, ao qual pertencem todas as pessoas humanas. Há uma globalização da indiferença. Nós perdemos a capacidade de nos compadecer. Assistimos ao sofrimento dos outros e nem sequer rola uma lágrima mais. Assistimos as pessoas comprando ossos para matar a fome e fazendo churrasco. Não é assim? É a globalização da indiferença. Nossa sociedade atual traz 3 tristes marcas. Ela é dividida, é desigual e é excludente. Se ela fosse só dividida, já estaria mal. Mas essa divisão é desigual. Nem todos têm as mesmas oportunidades. Isso já seria terrível. Mas, além disso, na dividida desigualdade, ainda há um esforço de exclusão.
a aporofobia. Nós não queremos os menores entre nós. Tudo isso, meus queridos, está no texto base da campanha da fraternidade, dos números 24 a 63. São os passos do agir. Aqui nós poderíamos ampliar a nossa conversa e tentar encontrar, quem sabe, outros sintomas que você sente na sociedade atual e que podem ajudar a descobrir a doença que nós padecemos socialmente. Talvez você tenha pensado que nós iríamos chegar hoje ao diagnóstico e eu tenho que frustrar a sua expectativa. Impossível chegar ao diagnóstico hoje apenas com os sintomas. Antes de chegar ao diagnóstico, o médico precisa pesquisar a sua literatura, aquilo que ele já aprendeu, para confrontar os sintomas com aquilo que ele aprendeu na medicina, para que então ele chegue e nos ajude a chegar ao diagnóstico. Por isso, eu vou deixar um pedacinho do ver para amanhã, para que depois que nós fizermos o segundo passo, o iluminar, nós então façamos também, concluamos, fechemos o nosso diagnóstico. E aí, Juliana, eu abro aqui a nossa conversa para aqueles que quiserem participar dela e que porventura já tenham se manifestado aí nos comentários, ou se não se manifestaram ainda, podem fazê-lo agora, não é mesmo? Isso aí, Padre Jean. Ainda o pessoal não fez nenhuma pergunta, eles estão apenas agradecendo pelo que o senhor está falando, né? O pessoal está pedindo também o material. Perguntas no chat ainda nenhuma, né? Mas vamos dar uma olhadinha aqui. Então, eu vi gente aí pedindo o material do PowerPoint, não é verdade? Pois é, eu tenho uma séria dificuldade de enviar o PowerPoint por uma razão. Aliás, por duas razões. Primeiro, porque tudo isso está no texto base. Sabe, o que eu coloquei no PowerPoint não é nada mais do que aquilo que eu mesmo já coloquei em negrito no texto base. Quando você pegar o texto base e começar a lê-lo, você vai ver, puxa, essa frase em negrito aqui estava no PowerPoint do Padre Jean. E a segunda razão pela qual eu tenho dificuldade de compartilhar é que eu vou usar esse texto base no Brasil inteiro. E se eu partilhar com vocês, vocês vão partilhar com os outros. E quando eu chegar com o meu PowerPoint, vão dizer assim, esse padre está trazendo PowerPoint requentado, né? Então, vocês me perdoem, mas eu vou recomendar a vocês para que vocês adquiram o texto base. E lá no texto base, vocês vão aproveitar muito mais do que aquilo que eu pus no PowerPoint. Ótimo. Padre Jean, como, falar em amizade social diante de tantas guerras que a gente vem vivendo, tantas dificuldades, como o senhor mesmo colocou ali para nós, oposições, o que não pode, o que a gente tem feito é transformado o que a pessoa pensa de diferente em guerra. Se a pessoa pensa diferente, eu não aceito. Temos vivendo tempos sombrios em todo o nosso mundo, acompanhando a guerra, acompanhando as pequenas guerras que a gente vê diariamente no nosso Brasil também. Então, de que maneira, Padre Jean, trabalhar, em nossas comunidades, pequenas comunidades? Olha, Juliana, eu penso que o primeiro passo dessa campanha da fraternidade, e aí a gente entende bem por que a campanha da fraternidade é na Quaresma, o primeiro passo é um profundo exame de consciência. Porque esses sintomas não estão fora de nós. Esses sintomas, na sua maioria,
estão dentro de cada um de nós, né? Então, nós precisamos identificá-los, não para ficar desesperado, né? Nós precisamos identificá-los para nos converter, para mudar de vida, porque não haverá mudança nas nossas comunidades se nós não mudarmos pessoas. Não haverá mudança na nossa sociedade se nós não mudarmos enquanto pessoas. Então, o primeiro passo é empreender a mudança pessoal. E essa começa por um exame profundo da própria consciência. Depois, o exame de consciência comunitário. E aí os conselhos comunitários são espaços fecundos para esse exame de consciência comunitário. Será que na minha comunidade a espiritualidade, já vamos começar aí, não existe minha comunidade. A comunidade é sempre nossa, senão ela não é comunidade, né? Será que na nossa comunidade nós não estamos cultivando, por exemplo, espiritualidades individualistas? Como é que nós rezamos na comunidade? Às vezes nos damos as mãos e dizemos assim: abençoa, Senhor, o meu filho, arruma um emprego para o meu filho, protege o meu filho da violência, como se ninguém mais ali tivesse desemprego, violência e etc. Às vezes estamos na comunidade, mas a comunidade não entrou dentro de nós. Às vezes nós estamos na comunidade, mas a nossa espiritualidade não é comunitária. Como é que a gente pode melhorar isso? Como é que a gente pode se converter disso? E o terceiro passo vai ser a comunidade, a sociedade, desculpa. O terceiro passo vai ser olhar para a nossa sociedade e perceber as exclusões que estão acontecendo perto de nós e agir comunitariamente para que essas exclusões não aconteçam. Essa semana, esses dias que nós estamos vivendo, essa nova fase da guerra, porque o Papa Francisco já nos alertou há algum tempo que nós já estamos vivendo a Terceira Guerra Mundial em pedaços, em fascículos, em capítulos, né? E nós agora estamos só em mais um capítulo dessa guerra. Essa guerra que tem um capítulo em Israel e Hamas, que tem um capítulo em Rússia e Ucrânia, que tem muitos capítulos na África, mas esses capítulos não ganham as manchetes da TV nem dos jornais. É uma terceira guerra mundial em fascículos. Nós podemos resolver a questão de Israel e do Hamas? Nós podemos resolver a questão da Rússia e da Ucrânia? Nós podemos resolver as questões da África? Não podemos. Então, resolvamos as nossas guerras. Quais são as minhas guerras? Tenho certeza que você tem, né? Tenho certeza porque eu tenho as minhas guerras. Eu também gostaria que nós tivéssemos botõezinhos de delete. Mas ia ter um bocado de gente deletada por aí, né? E que eu havia deletado. Isso é uma guerra interior que nós temos que cuidar, que nós temos que levar a sério. E parece-me que esse é o primeiro passo. Agora está começando a chegar perguntas, Padre. Pois O Valdir Miguel Tron, acho que é assim que fala o sobrenome, né? Como motivar encontros paroquiais de discussão da CF 2024 nesses tempos de lives? Olha, Valdir, eu queria saber o remédio para esse desafio. Não sei te dizer como motivar os encontros paroquiais, mas se for preciso, faça lives, né? É bom que a gente se encontre e dialogue, converse na roda de conversa, mas se a gente não conseguir, faça lives, faça programa de rádio, vá para a televisão, faça o que for possível e o que for preciso,
mas nós precisamos reconquistar a unidade do gênero humano pela fraternidade e pela amizade social. Não se preocupe em fazer grandes coisas. Reúna os seus vizinhos, reúna os seus amigos, reúna aquelas pessoas que você consegue convencer, e essa sementinha bem cultivada, ela vai dar frutos ao redor, tá? Desculpa não saber te dar a receita, mas te desafio a fazer todo o possível, porque nós aqui estamos fazendo tudo que é possível para que a campanha da fraternidade nos ajude na conversão quaresmal de 2024. Wilson Luiz Riva, como fazer para reorganizar as famílias depois dessa última campanha política? Pois é, semeando nas famílias essa verdade fundamental da nossa fé, de que nós somos todos irmãos e irmãs. Ajudando as pessoas a refletir. A nossa dificuldade hoje é de reflexão. Nós temos preguiça de refletir, né? Quantos de vocês já ouviram dizer por aí: não, eu gosto de rezar o terço, não gosto dessas coisas que fica lendo o texto e fazendo perguntinha, não. O que é isso? É preguiça. E a gente transveste a nossa preguiça de devoção. Porque para rezar o terço a gente não precisa pensar, para rezar o terço a gente não precisa se comprometer. Agora, para responder pergunta, para refletir, aí é que está a nossa dificuldade. E porque nós abdicamos essa capacidade que é só nossa na criação, que é a capacidade de reflexão, nós estamos nos animalizando, né? Nós estamos tendo atitudes animalescas, né? Então, ajude as pessoas a refletir. Talvez, vou dar um conselho aqui que os catarinenses não conhecem, que os cearenses não conhecem, os paulistas talvez conheçam pela proximidade, mas dizem, e nós dizemos com categoria, porque eu também sou um deles, que os mineiros comem pelas beiradas. O segredo é esse. Quando você tem um prato de sopa muito quente na sua frente, você não vai ficar esperando ele esfriar. Você começa a comer pelas beiradas do prato, porque a beirada já está esfriando, não é? Então, coma pelas beiradas. Não vá colocar a reflexão diretamente aí na polarização política, na divisão das famílias. Vá comendo pelas beiradas. Vá ajudando as pessoas a pensar como eram as famílias antigamente. Quem é que definia a política? Era a família. Agora a política está definindo a família, né? Quando a pessoa perceber, ela já deu o passo reflexivo que ela precisava. São dicas, não são receitas. E assim nós vamos conseguindo, né? A Lucinéia Neres, quantas campanhas da fraternidade já trabalharam esse tema? Olha, o tema da fraternidade é muito comum. A amizade social é a primeira, né? Agora, nós já tivemos lá no início das campanhas da fraternidade, uma campanha da fraternidade que tinha como tema vós sois todos irmãos e irmãs. Então, a gente diz assim, é a primeira sobre a amizade social, porque esse tema foi o Papa Francisco quem nos trouxe na encíclica Fratelli Tutti. Mas a realidade que ela trabalha já foi trabalhada em diversas, se não em todas as campanhas da fraternidade, porque são campanhas da fraternidade. O Wilson Paulo Ramos Blogoslovski, porque aqui nós temos uns sobrenomes bem diferentes, né? Estimado padre, entendo que estamos vivendo há bom tempo uma luta por reconhecimento, em nome de se minimizar as desigualdades social, econômica e política.
Uma luta por reconhecimento. Eu não sei se eu entendo a questão colocada pelo Wilson, mas assim, é próprio dessa crise do pertencimento a luta pelo reconhecimento. Agora, não podemos minimizar as questões sociais, políticas e econômicas. Elas são questões que definem o ritmo, que definem o nosso dia a dia, e a nós, digamos assim, definem o ritmo do nosso dia a dia. A muitos dos nossos irmãos definem a vida ou a morte. Pensemos, por exemplo, no tema de 2023, fraternidade e fome. 33 milhões de famintos no Brasil. A estes, a realidade social, política e econômica definem existir ou não existir. Por isso, elas não podem ser minimizadas. Elas têm que ser trabalhadas no rigor que elas mesmas exigem. A Cesisk Cris. Porque nós, essa pergunta é boa, né? Porque nós que pensamos desta forma da campanha da fraternidade somos tão excluídos das comunidades. O que a CNBB pode fazer para nos auxiliar? Olha, o que a CNBB pode fazer para nos auxiliar é dizer, estamos juntos, né? Não podemos fazer muito mais do que isso. O que nós podemos é motivar vocês e dizer, olha, vocês não são os únicos. Agora, por que nós somos excluídos da comunidade? É preciso pensar aí essas realidades, né? Não quero aqui mandar carapuça para ninguém amarrar, né? Até porque não conheço a senhora que pergunta, não conheço, aliás, conheço bem pouca gente das pessoas que estão aqui. Mas nós temos que tomar um cuidado, sabe? As nossas lutas, as nossas resistências, por vezes nos endurecem, nos enrijecem. E é compreensível que isso aconteça, né? Para que nós tomemos, para que nós assumamos certas lutas, nós não podemos assumir essas lutas de qualquer forma. Então, há que enrijecer, né? É preciso ser forte, é preciso ser firme, mas sem perder a ternura. E o que acontece é que nós, muitas vezes, nos enrijecemos e perdemos a ternura. Nos tornamos pessoas azedas, nos tornamos pessoas amargas, nos tornamos pessoas que ninguém quer ao seu lado. Então, e aí eu daria um conselho, que é o seguinte: nós nos enrijecemos a ponto de ficar amargos e azedos quando nós perdemos a mística. A mística é o que mantém o frescor. A mística é o que mantém o brilho nos nossos olhos. E aí eu recomendo aqui o último capítulo da Evangelii Gaudium. O Papa Francisco diz cristãos de espírito, cristãos que brilham os olhos. Nós nunca podemos perder esse brilho, esse sorriso, essa leveza, essa alegria do Evangelho, essa alegria de sermos cristãos. Firmes quando for preciso, sem dúvida alguma, mas sem perder a ternura. Agora, também não nos preocupemos demasiadamente se não somos bem-vindos na comunidade. Façamos o nosso trabalho, a comunidade é nossa. Você não precisa que alguém te diga bem-vindo ou bem-vinda. Você pode ir lá para a porta e começar a dizer bem-vindo para eles, né? Mostrar o contrário, né? E aí, quem sabe dá liga, quem sabe dá jogo, né? Não desistamos das nossas comunidades e não percamos a mística. Ótimo, padre, né?
A Silvelene Oliveira. Como podemos trabalhar esse tema quando as igrejas estão brigando pelo mesmo Deus? Apenas por eclesiologia. Pois é a prova de que nós precisamos trabalhar esse tema, né? Para que as diferenças, divergências e oponências não nos tornem inimigos, né? É impressionante como é que as reações aos temas da campanha da fraternidade provam a necessidade deles mesmos. Quando a CNBB propôs a campanha da fraternidade sobre o diálogo, alguns anos atrás, as reações ao tema do diálogo eram a prova concreta de que nós precisamos dialogar. Agora, essas reações, as brigas eclesiológicas, etc., são a prova de que nós precisamos viver e praticar a amizade social onde nós estamos, nas nossas comunidades, a começar por nós. Não podemos cobrar da sociedade aquilo que nós ainda não realizamos nas nossas comunidades. Mas as nossas comunidades não vão se converter se nós primeiro não nos convertermos enquanto pessoas. Irmã Josia Carla. Como despertar essa realidade de amizade, de empatia no meio tão individualizado e tão dividido e mergulhado em uma política pobre de amor uns pelos outros? Olha, irmã Josia, fazendo aquilo que eu não fiz aqui. E peço perdão por não ter feito e agradeço a sua pergunta que me dá a oportunidade de fazer. Eu não coloquei na minha apresentação do VER aquela terceira parte do terceiro objetivo. Há muitos sinais positivos de amizade social no nosso meio. E nós precisamos olhar e descobrir e valorizar esses sinais positivos. Vou dar aqui alguns exemplos. Primeiro deles, o desejo de comunhão está escrito dentro de nós. Todo ser humano deseja a comunhão. Todo ser humano foi criado para a comunhão. Esse desejo de comunhão se expressa de múltiplas formas. Por exemplo, isso que nós estamos experimentando aqui, nos comunicar de tão longe, com tantas pessoas, mantendo a nossa comunhão e alimentando a nossa comunhão na distância. O desenvolvimento da tecnologia da informação para gerar conexão é um sinal de que o ser humano tem um desejo interno de comunhão. Então, valorizar essas iniciativas de conexão. Outro exemplo, o ser humano é bom, o ser humano é positivo, ele dá a vida quando é preciso. Durante a pandemia, quantos médicos, enfermeiros, profissionais da saúde pública, da segurança, dos serviços essenciais deram a vida, correram riscos enormes, mas foram capazes de se sacrificar pelos irmãos e irmãs. Isso precisa ser valorizado. Outro exemplo, os movimentos sociais. Os movimentos sociais são chamados pelo Papa Francisco de poetas da sociedade. Poetas e poetisas da sociedade. Mas nós vivemos numa sociedade que só enxerga coisas ruins nos movimentos sociais. Pensemos na recente CPMI do MST, que não encontrou nada de criminoso no MST, mas foi obrigada a admitir que o MST, aí no vizinho Rio Grande do Sul de vocês, é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, né? Poetas sociais. O MST, durante o tempo da pandemia, distribuiu gratuitamente mais de 10 toneladas de alimento orgânico e saudável por todo o Brasil. Poetas sociais. Esses movimentos são
precisam ser visibilizados. E as nossas próprias comunidades, com todos os seus limites. O fato de nós vivermos um cristianismo que é essencialmente comunitário, que só se realiza na comunidade, é também um sinal. Mas tem muitos outros sinais, irmã. Eu tenho certeza que aí onde você está, tem organizações, tem associações, tem um monte de gente fazendo um monte de coisa boa e que precisa agora ser visibilizada e ser apresentada como modelos, imperfeitos, é claro, mas modelos de fraternidade e amizade social. Arrisco dizer, irmã, que na sua congregação, a começar pelos fundadores, há grandes exemplos de fraternidade e amizade social. A Luana Favaretto, padre, seria a principal dificuldade da igreja fortalecer a comunidade? É uma grande dificuldade, mas é uma grande necessidade, Luana. Não é possível ser cristão fora da comunidade, diz o documento de Aparecida. E nós vivemos um grande influxo do individualismo. Amanhã nós vamos falar disso na hora do diagnóstico. E nesse mundo dominado pelo individualismo, a comunidade é que mais sofre. Nós necessitamos, e as nossas diretrizes da ação evangelizadora da igreja no Brasil contemplam isso, a comunidade eclesial missionária. Nós então precisamos aí, em sintonia com as diretrizes, promover as nossas comunidades. E nós que aqui estamos, nos convencermos de que se nos afastamos da comunidade, nos afastamos da igreja, nos afastamos de Cristo. Não há vida cristã fora da comunidade. A Vera Regina Mazurek. Quando é melhor calar diante do extremista? Diante dos extremistas é sempre melhor calar, né? Não há como ser tolerante com os intolerantes, não há como dialogar com os extremistas, né? Nesses casos, calar diante deles, mas falar diante de Deus. Levá-los a Deus e levar Deus a eles por meio da oração. Calamos diante deles e falamos diante de Deus. Sempre nos calar, né? O Fabinho, percebe sinodalidade. Olá, Juliana e Padre Jean. Como furar a bolha da batina e do conservadorismo para poder falar das necessidades sociais? Como avançar com a doutrina social da igreja? Primeira coisa, Fabinho, é a formação. Formar-se e promover a formação na doutrina social da igreja. Agora, como furar a bolha é a pergunta de milhões, né? Quem descobrir qual é a agulha que fura essa bolha, conte para todos nós, porque isso vai modificar a nossa vida eclesial, né? Agora, só de não nos contentarmos com isso e continuarmos a propor a doutrina social da igreja, as campanhas da fraternidade, as pastorais sociais, só nisso nós já estamos dando um grande passo. Agora, eu queria voltar lá naquela que eu falei do cristão azedo, né? Se nós formos azedos, nós não furaremos bolha nenhuma. Nós temos que testemunhar a alegria do evangelho nisto que nós fazemos. E eles, então, vão se questionar como eles se amam, como eles são felizes, como eles têm uma espiritualidade madura. Nós precisamos ser o que eles querem ver, não fazer o que eles querem que nós façamos, mas nós precisamos, naquilo que fazemos, ser testemunho da alegria do evangelho. Ourides Bernardino. Boa noite. Como ser amigo
irmão diante de tantos cristãos que promovem o ódio nas comunidades? Orides, isso não é uma opção. Eu não tenho como dizer assim, eu vou ser irmão desse e não vou ser irmão daquele. Nós somos irmãos de todos. Isso é um dado. Somos todos filhos de Deus. A filiação divina, ninguém perde. Nem o mais santo, nem o maior pecador. Todos, do mais santo ao maior pecador, somos todos filhos e filhas de Deus. Sem que isso nunca diminua em nós. Somos e ponto. Então somos irmãos. Como ser amigos? Aí é um trabalho de conversão, que é justamente a proposta da campanha da fraternidade. Reconhecendo nos irmãos, não nos tratarmos a partir dos erros, mas nos tratarmos a partir da nossa dignidade fundamental. Aquele que semeia ódio na comunidade, na verdade, ele é um carente, né? Na verdade, ele é alguém que necessita de um irmão que lhe estenda a mão, que lhe esteja próximo, que lhe trate da melhor forma que for possível. E aí vale sempre a caridade. Nunca percamos a caridade entre nós, até com aqueles irmãos mais difíceis. Eu lembro aqui, o Papa lançou essa semana uma carta, uma exortação apostólica sobre Santa Teresinha. Não sei se vocês tiveram já a oportunidade de ver, de ler. Eu, domingo à noite, sentado no aeroporto, consegui ler o texto do Papa, que é magnífico. E Santa Teresinha tinha uma irmã que lhe era muito difícil, no Carmelo. Essa irmã era para ela motivo de antipatia. Ela tinha pavor dessa irmã. Essa irmã lavava roupa do lado dela no tanque comunitário. E essa irmã era tão descuidada que no final do lavar das roupas, Santa Teresinha estava mais molhada do que a roupa que elas estavam lavando. Porque a irmã batia a roupa, espirrava água em Santa Teresinha e assim por diante. E quando Santa Teresinha morreu, essa irmã escreveu no seu diário: morreu a irmã que mais me amava. Eu tenho certeza de que de todas as irmãs do Carmelo, eu era a mais querida da Teresinha. Por quê? Porque Santa Teresinha cuidou de nunca demonstrar a ela a sua antipatia, de nunca demonstrar a ela que ela lhe desagradava, de nunca demonstrar a ela que as suas atitudes provocavam uma certa ira em Santa Teresinha. E ela transformou essa ira, ela transformou essa antipatia, ela transformou esse desagrado a ponto da irmã afirmar que ela era a mais querida de Santa Teresinha. Nós precisamos também de atitudes como essa, sabe? Amar os inimigos, amar aqueles que agem diferente de nós, a ponto deles acharem que são os mais amados. E aí eu concluo essa resposta com São Maximiliano Kolbe, aquele que se ofereceu para morrer no bunker da fome no campo de concentração de Auschwitz. São Maximiliano diz que só o amor constrói. Nenhuma outra força é capaz de construir. Então não adianta, nós precisamos amar. São nossos irmãos, não há o que fazer, precisamos amar. Os irmãos de sangue, a gente consegue amar, e tem alguns que são difíceis, né? Os irmãos da fé, os irmãos do batismo, precisam ser da mesma forma. Amar o diferente, né? A gente ama o que é parecido com a gente, mas o diferente às vezes também é muito parecido com as nossas. O que irrita no outro, às vezes, é o que eu faço, né? É o espelho. É o meu espelho. O Wilson, padre, ele pergunta: padre, na base destas áreas, os valores que foram banidas,
o que pensa sobre os avanços da tecnologia e das mídias. São coisas positivas, os avanços são positivos e eles não vão retroceder. Não adianta a gente ficar sonhando com o passado. A história corre para frente, né? Agora, os valores podem ser recuperados. Não é só o avanço da tecnologia que extirpou valores do meio de nós. Os valores são extirpados pelo humano, o mesmo humano que desenvolve a tecnologia. Então, tecnologias são positivas. Graças a elas, nós estamos aqui agora conversando. E conversando sobre valores que podem ser cultivados e que precisam ser resgatados. O que nós precisamos é relativizar os interesses, porque são os interesses que destroem os valores. Alice Eifler, né? A própria campanha da fraternidade passa por uma grande rejeição. Nos últimos anos está difícil trabalhar a CF. É verdade, Alice. E que bom que, sabendo disso, você está aqui, né? E todos vocês estão aqui. Sinal de que vocês não estão dando ouvidos a esses que detratam a campanha da fraternidade. São detratores, tem muitas rejeições. Eu não sei se isso é verdade, sabe? Nós temos detratores barulhentos, isso sim. São poucas pessoas que fazem muito barulho nas nossas comunidades. Mas a grande maioria das bases das nossas comunidades são fiéis à campanha da fraternidade, fazem o CF em família, rezam a via sacra da campanha da fraternidade e fazem questão de botar o cartaz na comunidade, de cantar o hino da campanha da fraternidade e assim por diante. Não são tantos assim que rejeitam a campanha. Agora, o que nós podemos fazer? Seguir o que eles pensam? De forma alguma. Nós preferimos seguir o Evangelho. E por causa do Evangelho, nós continuamos propondo campanhas da fraternidade. Moacir Paulo da Silva Moacir. Como podemos trabalhar a CF na catequese? Pois já temos material da diocese que demanda tempo. Pois é, Moacir, é interessante que a coordenação regional, que ajudou a gente a rezar, né, as coordenações diocesanas, elas encontrem com vocês esse espaço para que a catequese aborde o tema da campanha da fraternidade. Nós produzimos aqui na CNBB, a Comissão Nacional de Catequese produziu 2 subsídios, CF na catequese com crianças e CF na catequese com adolescentes. Cada encontro, cada subsídio desse traz 3 encontros para serem feitos na catequese. Então, é um material que a gente sugere para ser trabalhado nesse período quaresmal. Mas o planejamento, de fato, você tem razão. É preciso que a coordenação diocesana pense nisso, né? Como quando como que nós vamos inserir, e é importantíssimo inserir os temas da campanha na catequese, né? Fica aí o desafio para o Padre Marcos, para a Silvana, para a Regiane, né, que a coordenação regional oriente as coordenações diocesanas a encontrar o espaço aí no calendário, na programação da catequese. Fábio Rosenck. Quando a CF passa a ser usado por grupos para criar divisão? Como trabalhar de forma concreta e efetiva para que isto não aconteça? Fábio, eu não sei se nós temos como trabalhar de forma concreta e efetiva para que isso não aconteça. A gente faz o melhor que pode, conscientes de que fazendo o melhor que a gente pode, eles vão achar pelo em ovo, né? Eles vão encontrar alguma coisa, eles vão distorcer alguma coisa
para dizer aquilo que eles querem dizer e não o que a campanha da fraternidade diz. Imagine você que quando nós publicamos no site da CNBB a letra do hino, já houve detratores que fizeram lives para desmontar a letra do hino e para dizer que a letra era a teologia da libertação e não sei o que e não sei quanto. Mas aqueles que comentavam nessas lives não sabiam o que era Fratelli Tutti, não sabiam as siglas bíblicas usadas na letra do hino, não sabiam o que era o sínodo, o que é uma igreja sinodal. Então, quer dizer, eles vão encontrar sempre alguma coisa para dizer aquilo que eles querem dizer. Então, não nos preocupemos com isso. Deixemos-los de lado, né? Da nossa parte, assumamos a campanha, façamos ela acontecer nos nossos grupos, nas nossas comunidades. Quem não quer participar, respeitemos, amemos, rezemos por eles, mas continuemos o nosso caminho, né? Para quem está mal intencionado, a gente pode fazer até festa para eles, que eles vão dizer que estava ruim. Exatamente. Muitas perguntas, mas assim, o nosso horário vai avançando, né? Eu peço, se alguma pergunta às vezes passou despercebido, peço que amanhã coloque novamente no chat. Nós estamos com a presença de uma pessoa aqui também que vai nos dar um alô antes de terminar, alguém que é um entusiasta das pastorais sociais, das campanhas da fraternidade. Boa noite, Dom Guilherme, bem-vindo. Boa noite, Juliana. Boa noite, Padre Jean. Boa noite a todos quantos estão na sala. Se você fez a chamada no começo, Juliana, eu dei falta. É que hoje nós tivemos a reunião dos presbíteros o dia inteiro, depois eu tive que ainda atender na cúria, e depois mais uma pessoa aqui em casa. Mas é importante nós fazermos essa... Infelizmente, as nossas chuvas não permitem mais fazer quase nada presencial, né? Mas que nós possamos todos, dentro do possível, participar dessas lives e que todas as dioceses possam... Nós tratamos hoje, detalhe até sobre isso, nossos padres. Nós vamos fazer no início de dezembro, não tenho certeza, mas me parece que é dia 2 de dezembro, reunião presencial para estudar o tema da campanha aqui na diocese, para que as paróquias também possam ter o seu tempo hábil de poderem depois fazer o estudo nas suas paróquias. Estou colocando isso no nós, mas, na verdade, eu acho que é o caminho certo, para que quando a campanha da fraternidade chegar, nossas lideranças, nossas comunidades estejam todas mobilizadas, conhecendo o tema e o lema. Embora o tema seja fraternidade e amizade social, de repente pode soar um pouco estranho para comunidades do interior, o que vem a ser isso, e por isso nós temos que estar preparados para isso. E uma das questões também que hoje nós estávamos estudando, toda a parte da manhã foi estudar o instrumento labores do sínodo, né? Só entre os padres. Nós vamos estudar ele agora, ainda, logo no início de novembro, dia 7, no Conselho Pastoral Diocesano, mas aí a gente vê o tanto quanto nós precisamos, foi falado hoje de manhã, como nós precisamos aprofundar mais o acesso e a linguagem das redes sociais. Todo esse campo novo de comunicação, para que nós possamos, de fato, fazer o evangelho chegar aos mais longínquos lugares, né? E uma das questões mais importantes no mundo, mas a campanha da fraternidade é nossa aqui no Brasil, e para não dizer que estamos falando só do Brasil, é no mundo, mas aqui no Brasil, talvez nos 500 anos, não de Brasil,
mas nos 500 anos da primeira invasão de terra, aquela foi invasão mesmo. Hoje pode ter ocupação, lá foi invasão de verdade. Então, a questão mais difícil hoje, eu acho que é o lema. Eu acho que o tema da campanha da fraternidade não vai ser tão complicado de ser trabalhado quanto em nossas paróquias, dentro das próprias famílias. Família pode ser pai, mãe, filhos, mas a família um pouco mais ampliada, como estamos divididos por questões de ódio, por questões de política, por questões de religião, por várias questões que olhar para alguém e poder sentir a outra pessoa como verdadeiro irmão, verdadeira irmã, acho que esse é o nosso grande desafio nessa campanha da fraternidade, a conversão mais profunda. O tema é importante, com certeza, mas o lema sempre é inspirador, é iluminador. E como trabalhar essas questões para que, efetivamente, nós possamos voltar a sentar numa mesa comum. A diversidade ela é uma riqueza. A diferença, no sentido de não aceitar o outro, é isso que nos divide e nos empobrece e que gera o ódio. Nós trabalhamos hoje muito essa questão por causa da sinodalidade. E eu acho que a campanha da fraternidade vem ao encontro disso. É necessário, aqueles, eu não sei quantos estão na sala, porque meu computador aqui não está mostrando, porque é um formato diferente, só a Juliana que veio eu. Agora eu não sei se está aberto, né? Mas chegamos então, a 275 pessoas, Dom Guilherme. Quanto? 275 pessoas. Então, Deus é bom. Se fosse presencial, ia dar umas 50, 60. Né? Então, que realmente cada um que está hoje, amanhã, depois, e quem não puder estar, mas que esses sejam multiplicadores, incentivadores. E aí eu falo enquanto bispo das pastorais sociais e tudo mais, porque cabe a nós olhar tudo isso aqui. Mas a todos eles, porque amanhã, de madrugadinha, eu já saio para Joaçaba, e é por aí a nossa correria. Deus queira que eu consiga chegar. Não sei se eu consigo chegar para amanhã de noite. Mas eu diria assim, vamos trabalhar também mais, não sei se está Juliana, não sei se está na pauta, mas eu sinto que nós, enquanto Santa Catarina, nós precisamos trabalhar bem mais, posso falar a partir da Diocese de Lages, não sei as outras, a questão da coleta da campanha da fraternidade. Porque muitos, não, é comunista, não sei o que mais, eu não vou mais trabalhar isso, não vou mais lá, eu mando lá para o Divino Pai Eterno, nada contra o Divino Pai Eterno, que daí estou perdido, né? O Divino Pai Eterno. Né? Mas eu vou ajudar em Aparecida, eu vou ajudar não sei aonde, mas na campanha da fraternidade não quero mais. Então, eu acho que também essas questões práticas nós precisamos trabalhar e eu não sei se a Juliana puder, aliás, todo mundo tem acesso, mas a publicação da quantia de, não sei quanto vai ser esse ano, 2023, mas normalmente quando eu estava na comissão, a gente já mais ou menos ia de 4 a 6 milhões de reais para projetos sociais. Então, eu acho que também essa transparência tem que fazer parte da mobilização no regional e em cada diocese. Isso tem que voltar a ser mais divulgado. Eu ouvi a parte que eu ouvi do Padre Jean. Nós precisamos também desmentir as fake news, mostrando números, mostrando dados, mostrando projetos e desmobilizando isso. Olha aqui, eu sei que quando a gente faz, ou na campanha missionária, coisa assim, você mostra os números, você consegue mobilizar de novo. Então, que todos nós, enquanto Estado de Santa Catarina, que
desde que veio a pandemia e tudo mais, quanta coisa nós fizemos virtualmente. Que essa formação também seja mobilizadora e que eu penso que com mais de 200 pessoas esteja de todas as dioceses. Que então, nas dioceses, haja tempo favorável de fazer uma mobilização, uma formação, primeiro, diocesana, e esses que vão na diocesana, nas paróquias, por meio dos conselhos de pastoral, enfim, cada paróquia tem uma organização, cada diocese tem, para que isso chegue lá no último recanto. Porque quanto tempo faz que aquela questão dos cartazes, cartazinhos, isso é indispensável. Nós perdemos muito no nosso marketing. Nós temos que ser melhores de novo, entre aspas, de saber vender o nosso produto. Nós temos que, de novo, conquistar, nós temos que, de novo, convencer de que é super importante. Hoje, nós, igreja, talvez tenhamos a maior responsabilidade, por causa da nossa fé, de reconciliar o Brasil, de reconciliar o nosso povo brasileiro. Isso eu acho que decorre do Evangelho, é um compromisso cristão e nós temos que saber nos trabalhar para podermos também trabalhar as nossas comunidades, nossas paróquias, nossas famílias e a nossa igreja. Eu penso que o lema ele é realmente inspiração do Espírito Santo pegarmos esse tema, porque, com certeza, se nós conseguirmos superar o ódio, a exclusão daqueles que nós não queremos nem mais ver pintado, eu acho que aí nós vamos voltar a ter um pouco mais de cristianismo em nosso coração e a nossa comunidade. Como eu era para falar no começo, ia ser curtinho, no fim eu incumpridei. Perfeito, Dom, já nos ajuda com o fechamento, né, Padre Jean? Mas sim, Dom, nós vamos, o Padre Jean colocou ali no começo, amanhã nós vamos trabalhar o Iluminar, e na quarta-feira, no Agir, nós vamos falar sobre as coletas, sobre a importância da coleta de solidariedade no Domingo de Ramos, sobre os projetos sociais que são aprovados também. Muito obrigada, Dom, por sempre se fazer presente, mesmo na sua correria, e a gente entende que entre a diocese tem várias atividades, né, e clero e tudo mais, o senhor sempre arranja um tempinho para estar com a gente. Obrigada, Dom. Padre Jean, mais alguma fala? Gratidão a Dom Guilherme por essa fala tão potente, né, no final do nosso encontro. Obrigado, Dom Guilherme, por essa participação. É uma alegria vê-lo e ouvi-lo, e que bom que deu tempo do senhor chegar aqui conosco. Grande abraço. E para vocês, até amanhã, né? Amanhã a gente continua com o Iluminar e tenho certeza, junto com o computador amanhã, pegue a sua Bíblia. Nós vamos precisar dela. Amanhã, às 7 horas, estaremos novamente aqui, né? Através do YouTube, Facebook, lembrando que vai ficar gravado também, então vocês podem acessar aí, compartilhar quem não conseguiu ver. Uma boa noite, quem não conseguiu, quem a pergunta deixou passar despercebida, eu peço para que coloque novamente amanhã no chat. Uma boa noite e um bom descanso, meu povo, até amanhã.